Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos, à nossa quarta aula de contabilidade de empresas cooperativistas, Eu sou a professora Fernanda e está conosco aqui hoje o professor Aloir. Olá, professora Fernanda. Olá, queridos alunos. Olá, professores. Estamos aqui mais uma vez, agora na nossa quarta aula, se encerrando, infelizmente, mas ainda temos muito conteúdo pela frente. Então, vamos prestar atenção. Lembrando sempre que essa ferramenta aqui é a ferramenta de interação entre vocês e a professora Fernanda. Eu sou o intermediário aqui, portanto, qualquer dúvida, qualquer questionamento, mande aqui sua pergunta, que eu vou repassar e vamos tentar responder o mais rápido possível. Mas vamos deixar de papo e vamos começar a aula, professora Fernanda. Isso, vamos iniciar a nossa teleaula 4. O conteúdo que iremos trabalhar na nossa aula hoje é terminologia e expressões utilizadas pela contabilidade de custos, seu conceito, história, objetivos e princípios, e classificação e nomenclatura de custos. O objetivo da teleaula 4 é conhecer as terminologias e expressões utilizadas pela contabilidade de custos, diferenciar as terminologias e expressões utilizadas pela contabilidade de custo e conhecer os aspectos históricos da contabilidade de custo. Então, esses são os nossos objetivos da teleaula de número 4. Temos também classificar as nomenclaturas utilizadas pela contabilidade de custo. Então, vamos primeiramente estudar sobre a evolução histórica da contabilidade de custos. Quando surgiu a contabilidade de custo? Então, nós já estudamos na aula passada, nas aulas anteriores, como surgiu a contabilidade, e hoje nós vamos estudar como surgiu a contabilidade de custo. Lembrando sempre, que a contabilidade foi se evoluindo conforme a sociedade, foi se evoluindo também. Daí surgiram necessidades de mais controles das operações realizadas pelas empresas e pelas indústrias, e também pelas cooperativas. Então, vamos lá. Quem mensura o valor de mão de obra, matéria-prima e demais recursos utilizados na produção de roupa? Então, nós temos aqui, uma moça. Antigamente, para se fabricar roupas, nós não tínhamos a evolução que nós temos hoje, que são as indústrias. Então, nós temos esse exemplo aí da moça, ela está fazendo a linha para confeccionar a sua roupa. Então, isso era bem artesanal. Não era fácil se mensurar quantas horas ela passava, conforme demonstra essa figura aí, para fazer o quê? Para produzir a linha para confeccionar as suas roupas. Era algo bem artesanal. Não era como hoje, que nós vamos na loja e compramos as roupas prontas. Nós vamos lá no supermercado e compramos o iogurte, compramos a manteiga, compramos o leite industrializado. Antigamente não era assim. Então, antigamente é conforme nos mostra a figura, que era tudo manual, produzido muitas vezes, em pequenas comunidades. Continuando. Antes da Revolução Industrial, os bens eram quase todos produzidos por pessoas ou grupos que raramente constituíam entidades jurídicas, Aí nós temos uma tecelagem, Provavelmente esse desenho dessa tecelagem era no fundo do quintal de alguns familiares, que nessa época, antes da Revolução Industrial, eram mais camponeses, Eles viviam esses aglomerados e construíam os seus bens necessários para a sua sobrevivência, como roupas e alimentos. Não tinham essas empresas que hoje nós temos, que são as empresas normais, as cooperativas, Naquela época não existia isso. Então, somente posterior à Revolução Industrial que começaram a surgir as entidades jurídicas. Durante o período mercantilista, as empresas viviam basicamente do comércio e não da fabricação. Então, o que aconteceu no período mercantilista? Então,
posteriormente as pessoas começarem a construir os seus bens, né, lá entre a sua comunidade, eles observaram o quê? Que sobrava muitas vezes dessa produção. Aí se desenvolveu o quê? O período mercantilista, que eles começaram a fazer o quê? A vender o excesso da sua produção para outros camponeses que não tinham esse produto. Daí surgiu o período mercantilista. Então, sendo que as empresas que surgiam nessa época realizavam basicamente o quê? O comércio, ou seja, elas compravam, né, e revendiam esses produtos produzidos pelos seus camponeses. Professor, o importante a gente ver nessa época é sobre quando nós falamos em custo. O custo tem a relação direta com o valor a ser cobrado, né? Quanto vamos cobrar de um produto? Vamos cobrar algo que nos dê retorno. E para termos retorno, precisamos saber o quê? Quanto ele custou. Se custou fabricar um produto R$10, se vendermos por 10 não teremos lucro nenhum. Se vendermos por menos, vamos acabar tendo prejuízo. Para termos um lucro, precisamos o quê? Vendermos por muito mais do que quanto ele custou. Então, nesse início do processo evolutivo, o que acontecia? A produção era em baixa escala. Se produzia uma linha, se produzia uma roupa. Então, era mais fácil verificar quanto custou um determinado produto. Agora, a partir da Revolução Industrial, onde vieram as máquinas, as fábricas, produção em série, o que aconteceu? Houve um necessário maior controle sobre os custos. Agora, saber quanto custou uma blusa se tornou mais difícil. Mas peraí, professor, não está produzindo mais? Exatamente, está produzindo mais. Mas quanto custou uma única blusa? Você não produz mais uma blusa de forma individual. Você para uma fábrica hoje e produz em um único dia 800, 900 blusas. Cada blusa com uma cor, com um estilo diferente. E quanto custou essa blusa? Então a gente verifica, né, professora, que a evolução da contabilidade de custo, ela acompanha o quê? A evolução industrial, a evolução da produção, a evolução do comércio. Quanto maior o comércio, quanto maior a produção, então o que acabou ocorrendo? Uma evolução da contabilidade de custo, uma maior necessidade da contabilidade de custo. Isso, professora? Isso, muito bem. Continuando aqui, dessa forma, na época do período mercantilista, era simples chegar ao conhecimento e verificação do valor de compras dos bens existentes. Bom, então no período mercantilista nós tínhamos o quê? Estoque inicial, né? O estoque de iogurtes ou de outro produto que ele tinha lá, o estoque inicial, mais compras, menos o estoque final, nós chegávamos ao custo da mercadoria vendida, certo? Então, portanto, nessa época, né, professor, eles não tinham essa preocupação de verificar quanto custou o produto que ele vendeu, quanto custou produzir. Por quê? Nessa época era uma produção, era mais vendas. Eles compravam e vendiam um determinado produto. E era fácil. Quanto que custou o produto que ele ia vender? Foi o preço que ele pagou, né, pelo produto. Se ele vai vender uma blusa, a blusa que ele vai vender custou R$15. Então, automaticamente, ele vai vender essa blusa por um valor um pouco maior para ter um lucro. Então, o processo mercantilista era esse. Era simples compra e venda de um determinado produto. E essa equação se perdura até hoje, desde a época do mercantilismo, e ela continua se perdurando. Por quê? Os comércios, né, muitos comércios não têm um centro de custo, ainda não são evoluídos, ou têm pouco conhecimento. Então, o que ele faz? Como ele não tem uma grande capacidade para verificar um custo individualizado, ele usa essa mesma equação do tempo do mercantilismo. Portanto, professor, essa equação que o senhor está falando aí, que é do tempo do mercantilismo, ela morreu? Negativo. Ela continua atual, ela continua sendo usada pelos pequenos comércios. Portanto, professora, vamos lembrar mais uma vez essa equação. Que equação é essa, professora? Então, essa equação é o estoque inicial mais compras menos estoque final igual ao custo de mercadoria vendida. Vamos exemplificar aqui uma cooperativa, né, do ramo agropecuário, que todos os seus cooperados cultivam bananas, né? Então, eles pegam essas bananas, cultivam e entregam para a cooperativa, para que a cooperativa faça o quê?
faça a entrega, né, faça a intermediação para entregar essas bananas para o supermercado. Então, no caso de simplesmente produzir e entregar as bananas para o supermercado, eles utilizarão esta fórmula, que é estoque inicial mais compras menos estoque final, que nós chegaremos aos custos da mercadoria vendida. Bom, continuando. Com o advento da Revolução Industrial e o surgimento da manufatura, fez-se necessário a evolução de critérios contábeis que pudessem mensurar aspectos relacionados aos custos de produção. Vejamos, então uma cooperativa do ramo agropecuário que produz iogurte. Então, ela recebe o leite dos seus cooperados, né? E precisa transformar o quê? Transformá-lo em iogurte. Para transformar em iogurte, ela gasta o quê? Além do leite, vamos lá, açúcar, muito bem. O que mais? Nós precisamos da embalagem. O que mais que nós precisamos? Nós precisamos de pessoas para preparar esse iogurte. Nós precisamos de energia. Então, todos esses itens são chamados de custos de produção, que a partir da Revolução Industrial, que foi a produção de grande escala, sentiu-se a necessidade de mensurar esses custos. Então, nós temos aqui uma foto, né, de uma indústria. Continuando. O valor dos estoques dos produtos existentes na empresa, fabricado por elas, deveriam então corresponder ao montante que seria equivalente ao valor das compras na empresa comercial. Então, vamos lá. Eu vou produzir o iogurte. Então, para me fazer esse iogurte, eu vou precisar de quê? De quanto de leite? Então, quanto me custou esse leite? Quanto que o cooperado entregou este leite? O que mais? Embalagem. Quanto custou as embalagens, a energia necessária, o salário? Então, somando isso tudo, corresponde ao quê? Ao valor das compras, como se tivesse comprado o produto pronto somente para revendê-lo para terceiros. E é importante falarmos o que, professora? Que esse processo de custo dentro das empresas, dentro de uma produção, ele se torna um fator diferencial. O que é esse fator diferencial? Hoje os preços estão muito acirrados. Cada vez mais o preço se torna um fator diferencial de venda. Se você consegue abaixar seu preço em 10, 15 centavos, você consegue ter um diferencial no seu custo do seu produto, né? Mas como abaixar esse valor? É simplesmente abaixar o preço? Não. É controlando seus custos. Quanto menor o custo que você tiver dentro de uma produção, melhor será a sua capacidade de colocar um preço em um determinado produto. E com isso vai conseguir ser o quê? Competitivo dentro do mercado da sua área de atuação. Então, como a professora falou, iogurte, tudo bem. Quando você não controla corretamente, possivelmente você pode estar supermensurando, ou seja, botando um custo mais alto do que e automaticamente você fala, não, preciso aumentar meus preços. E na verdade, às vezes você está com um custo bem menor. Você consegue ter um custo menor e com isso fazer o quê? Reduzir seu preço de venda. Reduzindo seu preço de venda, você consegue atuar melhor dentro de uma determinada área, dentro de um determinado campo. Lembrando que hoje, cada vez vemos o quê? Um mercado mais acirrado. Os preços estão ali equiparados, os preços estão brigando. Às vezes eles brigam por 10 centavos, 15 centavos. E o consumidor está mais atento. Ele não quer mais só pagar, ele quer pagar um produto bom por um preço justo. Mas hoje já tem muito produto bom no mercado. Então agora, o fator diferencial, além de ter qualidade, tem que ter um preço justo, um preço adequado. E com isso é controle de custo. Só o controle de custo vai ajudar a você chegar a um preço adequado no mercado. Isso, então o controle de custos ele é muito importante para as cooperativas, principalmente as cooperativas que atuam, né, no ramo agropecuário, que é
produção de novos produtos. É bem interessante ter esse controle, por quê? Porque vai conseguir mensurar, olha, eu trabalho com vários produtos, eu trabalho com iogurte, eu trabalho com manteiga, eu trabalho com requeijão, qual é a margem, né, que eu estou tendo de lucratividade de cada produto desse? Qual produto que eu preciso trabalhar para diminuir os seus custos, para que eu consiga competir no mercado com o preço desse produto? Então, é bem interessante esse controle de custos na cooperativa e ela vem ajudar, com certeza. Continuando. O crescimento do mercado de capitais trouxe a necessidade de uniformização dos critérios contábeis, utilizados na produção de demonstrações contábeis, ou seja, nós vamos utilizar uma única forma para lançar essas informações. Como serão lançadas? Terão que ser critérios uniformes, definidos. Nós vamos lançar dessa e dessa forma. Lembrando que, principalmente as cooperativas, na legislação tributária, né, tem um critério específico de como tem que ser apropriado esses custos. Os custos não é somente para fins de definir o preço de venda, definir se esse produto ele realmente está dando lucro, mas sim também para o fisco, né? O fisco ele determinou qual o critério de contabilidade de custos que será utilizado pela cooperativa na apropriação desses valores. Continuando. Os fiscos do mundo todo atribuíram ao lucro tributável a base de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas. Marcos da contabilidade de custos. Portanto, os marcos da contabilidade de custo, né, o principal marco, aquele marco que podemos falar que ele é um fator diferencial na contabilidade de custo foi qual? Preste atenção aí, aluno. Qual foi o marco principal da contabilidade de custo? É isso aí, como a professora mesmo acabou de falar, foi a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi o quê? Esse processo de mercantilização, ali onde veio as máquinas, a fábrica, onde deixou-se de ser uma produção individual e começou-se a partir para a produção em larga escala, em série. A Revolução Industrial veio registrar os custos corretamente, ajudava o gestor a avaliar os estoques, determinar mais corretamente os resultados e levantar o balanço. Portanto, a Revolução Industrial foi um marco diferencial na contabilidade de custo. Podemos diferenciar essa Revolução Industrial como o marco inicial, ok? Então, qual foi o marco inicial da contabilidade de custo? A Revolução Industrial. Mas não teve só a Revolução Industrial, não. Teve outros marcos de contabilidade. Qual foi o outro marco? A Primeira Guerra e crise de 1929. Necessidade de melhorias de controles. De acordo com veio a Primeira Guerra, veio a escassez de produção, a escassez de matéria-prima. Portanto, as empresas começaram a ter necessidade de controlar melhor seus custos. A guerra, ela sempre traz muito mal, mas ela sempre acaba trazendo avanço, trouxe muitos avanços à guerra. Infelizmente, né, os avanços vieram em função da guerra, mas é um marco diferencial da contabilidade de custo. Outro marco. Qual é o outro marco da contabilidade de custo? A Segunda Guerra. Portanto, assim como a Primeira Guerra, a Segunda Guerra trouxe outro marco. Assim como a Primeira Guerra, a Segunda Guerra trouxe o quê? Escassez de matéria-prima. Então, houve o quê? A necessidade de eficiência e eficácia no aumento da competitividade. As fábricas não bastavam só produzir em séries, elas tinham que produzir em séries sem perda, com o mínimo de perda possível. Ou seja, a produção tinha que ter um controle de custo acerrado, não poderiam perder material. E por último, qual é o último grande marco da contabilidade de custo? A globalização.
é o aumento da competição. As empresas multinacionais, uma sede no Brasil, onde produz suas peças na China e parte é fabricada na Tailândia. O que é isso? É a globalização, é um mundo sem fronteira, o comércio sem fronteira, né? Trazendo o quê? Um acirrado controle de custo. Portanto, esses são os marcos da contabilidade de custo. Podemos falar, qual é o marco inicial? A Revolução Industrial, né? Como marco inicial, podemos citar a Revolução Industrial. E como o marco atual. Qual é o marco atual? A globalização. A globalização, portanto, é o que vivemos hoje, onde o que você está comprando ali na rua, ali na esquina, foi produzido lá na China. Portanto, isso é a globalização, o aumento da competitividade, né, em empresas multinacionais. Continuando, por que estudar contabilidade de custos nas cooperativas? Primeiro, para determinação do ganho e lucro. Então, nós temos vários produtos, né, que são produzidos pela cooperativa. Nós precisamos saber, bom, esse produto que a cooperativa está produzindo, no caso, o iogurte, a manteiga, o requeijão, ele está sendo lucrativo? Os cooperados estão obtendo ganho nesses produtos? Bom, ou será que eu preciso tirar esse produto de linha ou eu preciso melhorar? O que está acontecendo? Os custos estão elevados. Por que estão elevados? Então, a contabilidade de custo, ela é importante para as cooperativas para eu determinar quais são os produtos que eu estou tendo lucro, né, ou ganho, para que eu possa, muitas vezes, aumentar, né, a quantidade produzida ou muitas vezes tirar um produto do mercado. Então, é muito interessante. Então, empregando dados originais de registros convencionais contábeis ou processando-os de maneira diferente, tornando-os mais úteis à administração. Então, é isso que eu disse. Bom, o iogurte, ele está sendo lucrativo para a cooperativa? Bom, a quantidade de leite está adequada? Eu estou buscando novas tecnologias para melhorar o processo produtivo da minha cooperativa? Então, tudo isso tem que ser analisado. E a contabilidade de custo, ela vem auxiliar os seus administradores, né, e cooperados, gerando o quê? Gerando essas informações que são úteis e necessárias no mundo cada vez mais globalizado. Continuando, controle das operações e demais recursos produtivos, como os estoques, com a manutenção de padrões e orçamentos, comparações entre o previsto e realizado. Então, a contabilidade, ela faz esse controle das operações. Bom, para eu produzir 1 quilo de manteiga, eu preciso de quantos litros de leite? Bom, as outras cooperativas que existem aí no mercado, elas estão utilizando máquinas mais modernas, elas estão produzindo quanto? Com quantos litros de leite elas produzem 1 quilo de manteiga? Então, essas informações são importantes se comparar tanto o que está previsto na instituição, na cooperativa, como seus concorrentes, para tornar o seu produto, né, competitivo no mercado. Continuando, tomada de decisões. O que envolve produção? O que, né? O que eu vou produzir? Então, eu trabalho com 3 linhas de produto: iogurte, manteiga, requeijão. Vamos lá, e leite, aqueles leites de caixinha. Bom, eu posso incluir um novo produto? Os meus cooperados têm condição de atender com matéria-prima? Então, o que produzir? E quanto? Quanto eu vou produzir este ano
quanto eu produzi o ano passado. Então, a contabilidade de custo, ela traz todas essas informações que são necessárias para os administradores da cooperativa. Portanto, professora, a contabilidade de custo, né, como a senhora falou na tomada de decisão, ela vem retomar o que nós falamos lá na contabilidade geral, que é o quê? Ela gera informação. A contabilidade gera informação da cooperativa. Lembra quando nós falamos? Olha, o médico, quando ele quer saber a situação do paciente, ele pede um exame lá, faz a análise clínica e sai aquele bando de números, e ele olha lá e, olha, você está com isso, isso. É isso que um técnico cooperativo ele vê quando vê os números contábeis. Ele vê o quê? Ele não vê só números, ele vê a situação da empresa. Assim como a contabilidade geral, a contabilidade de custo gera informações. Informações úteis. Úteis para quê? Para a tomada de decisão. E é como a professora falou, e falou muito bem falado. Ela falou o quê? Uma empresa com 3 produtos, será que ainda vale a pena produzir um terceiro produto? Isso é o quê? Análise. Se faz análise. Os custos de um determinado produto estão tão altos que quase não se tem lucro de um produto. Será que ainda vale a pena continuar produzindo ele? Ou é melhor investir no produto A, que tem um custo menor e traz um lucro maior? Então é isso. Assim como a contabilidade geral, a contabilidade de custo gera informações úteis para a tomada de decisão de você. Você vai ajudar a cooperativa a tomar a decisão. Você, quando estiver sentado lá, olhar as planilhas, falar, determinado produto está com custo muito alto. Temos como reduzir esse custo? Se não, será que vale a pena ainda continuar produzindo isso? É isso que serve a contabilidade de custo e a contabilidade geral. É para você. Mas não acabou não, ainda tem mais alguma coisa aqui, né, professora? Isso, continuando aqui, como eu vou produzir? Então, a contabilidade de custo gera essas informações. A maneira que eu estou produzindo este produto, eu vou analisar o meu produto e o produto de terceiros. Então, no supermercado, quando a gente chega lá, tem manteigas de várias marcas, não é isso, professor? Isso. Aí nós vamos lá e escolhemos a manteiga X. Por que será que a gente escolhe essa e não outra? Então, nós temos com a contabilidade de custo, mas o que tem de errado com a minha manteiga que eu não consigo vender tanto quanto a outra? Então, o que eu preciso melhorar? Como que eu vou fazer para melhorar a qualidade desse meu produto? O que está faltando naquele tempero da minha manteiga, né? É algo bem simples, mas que, dependendo do jeito que se faz, tem um diferencial. E quando fabricar? Então, vamos lá. Eu vou fabricar manteiga e iogurte, mas eu vou fabricar quando? Este mês eu vou fabricar 10%, 20%, o mercado precisa de quanto? Então, a contabilidade de custos, ela gera essas informações. Por quê? Porque nós temos também informações históricas. Ano passado, eu produzi quanto? No mês de janeiro, eu produzi quais são os meses que eu tenho que produzir mais. Então, a contabilidade de custos, ela gera essas informações. Também, né, é subsídio para a formação do preço, porque se esse produto é lucrativo, bom, eu posso vender ele por quanto? Eu posso diminuir o preço? E escolha entre fabricação própria ou terceirização. Então, muitas vezes, o que nós observamos na atualidade, tem muitas empresas, né, que elas contratam terceiros para produzir os seus produtos e elas fazem o que? Elas colocam só a etiqueta, não é isso, professor? Exatamente. Professora, a senhora vem falando aí, a gente está falando sobre tomar decisão. E como é a contabilidade de custo nesse mercado globalizado? Onde a competitividade é acirrada, onde cada vez mais empresas disputando o mesmo mercado? Então, vamos lá. As grandes e médias e pequenas empresas vivem em um mercado bastante competitivo. Para a gestão de suas atividades e processos, cada vez mais necessitam de profissionais qualificados que as possam auxiliar
no controle de seus recursos, relacionados principalmente à correta mensuração de seus gastos e posterior alocação aos produtos. Então, portanto, a contabilidade de custo se torna cada vez mais importante diante do mercado globalizado. Como a professora acabou de falar, o mercado globalizado está inserido tanto grande quanto média, pequenas empresas. O que falamos pequenas empresas, hoje está competindo no mercado das grandes. Elas conseguem se inserir dentro desse mercado das grandes. E as grandes conseguem reduzir seus preços de modo tal que acabam muitas vezes conseguindo dominar até o mercado das pequenas, em função do quê? Do correto controle dos custos. O controle dos custos virou fator diferencial dentro do mercado globalizado. Mas para a gente saber um pouquinho mais sobre a contabilidade, a gente faz necessário o quê? Conhecer seus conceitos. Então vamos conhecer um pouquinho sobre o conceito de contabilidade? Contabilidade de custo é uma parte da ciência contábil que se dedica ao estudo dos gastos necessário para se obter um bem ou venda de consumo. Portanto, quando a gente fala custo, é o quê? Quanto custou um produto? Quanto custou fabricar um determinado produto? Então, saber o custo é saber qual é o gasto de um determinado produto, quanto gastamos para produzir um determinado produto, né? Com o objetivo de quê? De obtermos um bem, que é a venda ou o consumo de um determinado produto. Correto, professora? Isso, muito bem. Continuando. Então, o que é a contabilidade de custo? É um conjunto de registros específicos, né? Como é feita, então nós temos a escrituração regular, que é a contabilidade que nós aprendemos nas aulas anteriores, e também elementos de suporte, que são o quê? São planilhas, são cálculos, rateios e controles necessários para a produção desses produtos. Então, cálculos de quê? Eu vou produzir a manteiga, quantos litros de leite são necessários? Eu vou produzir o iogurte, quantos litros de leite? Quanto de açúcar? Quantas horas de mão de obra? Quanto de energia? Isso tudo é mediante o quê? Controles e cálculos utilizados através de quê? De planilhas, né? Que são feitas todas essas informações. Com qual objetivo? Então, qual o objetivo da contabilidade de custos? Identificar, mensurar e informar os custos das vendas de produtos, mercadorias e serviços. Então, mensurar, né? Informar, bom, quanto de leite eu preciso? Esse leite representa quanto em reais? Esse açúcar, quanto de açúcar? Então, eu tenho lá para minha produção mensal de iogurte, eu preciso de quê? Eu preciso de quanto de leite? Os meus cooperados, eles terão que participar com quantos litros de leite? Será que esse contrato que eu fiz com uma rede de supermercado, eu tenho condições de entregar com esse quantitativo ou não? Então, é bem importante a contabilidade de custo, porque ela traz todas essas informações necessárias e importantes para a cooperativa. E a contabilidade de custo, professora, ela só funciona na cooperativa, na indústria? Como é que é? Em qualquer setor ela funciona? Não, vamos lá. Os campos de aplicação da contabilidade de custos são as indústrias, né? Então, com a Revolução Industrial surgiram as indústrias. Então, antigamente tinha o alfaiate, ele fazia as nossas roupas, hoje não. Hoje a gente compra as roupas prontas das grandes indústrias, né? A contabilidade de custos também, ela é utilizada nos comércios, né? Nos prestadores de serviço, nas cooperativas de diversos ramos. Os prestadores de serviços, nós temos lá a manutenção do ar-condicionado, né? Então, para manter o ar-condicionado, o que precisa? Eu preciso do quê? Preciso de um técnico, muitas vezes eu preciso trocar alguma peça, e a contabilidade de custos, ela é importante também para os prestadores de serviço, porque eles precisam mensurar o quê? Os custos necessários para que eles consigam o quê? Definir o seu preço de venda, e principalmente para
as cooperativas de diversos ramos. Para quê? Para que essas cooperativas consigam ter preços competitivos no mercado, né? É muito importante. Princípios aplicados à contabilidade de custo. Princípio do custo histórico com base no valor. Os ativos, né? Os ativos são os bens e os direitos, são registrados contabilmente por seu valor original. No caso, esse ativo aqui é a matéria-prima, são os estoques. Por seu valor original ao determinado elemento, esse valor permanecerá intacto na escrituração contábil até que ocorra a sua baixa. Então, princípio do custo do valor histórico. Eu comprei o açúcar para produzir o iogurte. Então, o valor que veio descrito na nota fiscal é o que eu vou considerar para fins de cálculo dos custos desse produto. Do mesmo jeito, a embalagem. Esse valor é um princípio muito importante. Por quê? Um exemplo, quando comprou-se ali o açúcar, eu sempre dou o valor de R$10 para ficar mais fácil. Comprou-se a R$10, né? Mas com o mercado variou, o açúcar acabou descendo para R$8. Aí você, na hora de realizar os custos, você coloca qual o preço do açúcar? O preço que você comprou ou o preço atual de mercado? 10 ou 8? Percebam, se colocarmos 8, o que vai acontecer? Teremos prejuízo, porque na verdade, apesar do preço de mercado estar em 8, você comprou a 10. Então, o que diz a regra? Sempre pelo valor base. Qual é o valor base? O valor de compra, o valor original de compra, que é o custo, ok? Portanto, na hora de mensurar, você não mensura pelo valor atual, não por quanto está valendo atualmente, mas sim pelo valor que veio na nota. Vamos para o próximo princípio. Consistência ou uniformidade. Existem várias alternativas para o registro contábil de um mesmo evento, válidas dentro dos princípios aceitos. Deve a empresa adotar uma delas de forma consistente. Após a adoção de um método de apropriação de custo, deve haver consistência em seu uso. O que isso quer significar? O que isso significa? Significa o seguinte: se você estabeleceu um determinado método de contabilidade de custo, esse método tem que prevalecer ao longo de toda a sua produção. Você não pode mudar o método, não, amanheci hoje meio virado, vou mudar o método, vou usar o método A, mas vou usar o método B. Não, agora eu vou mudar para o método C. Por que você não pode mudar o método, aluno? Porque se você mudar o método, vai alterar os resultados. Então, o que diz o princípio? Princípio da consistência e uniformidade. Se você escolher um método A, que você utilize ele por um bom tempo, até mesmo para você conseguir fazer o quê? Comparações entre um ano e o outro. Não fique alterando toda hora. Só altere se você ver que é muito necessário. Mas sendo feitas as alterações, você tem que alterar daqui para frente e para trás também. Próximo princípio. Agora vamos para os principais termos usados em custos. Aí nós temos gasto, que é a aquisição de um produto ou serviço qualquer que gera sacrifício financeiro para a cooperativa, representado por entregas ou promessas de ativo. Então, nós temos um exemplo de gasto: mercadorias para revenda, mão de obra. Continuando. Investimento: gasto ativado em função de sua vida útil ou benefícios atribuíveis a períodos futuros. Exemplo: aquisição de veículos. Então, aquisição de veículo é um gasto ativado que recebe o nome de investimento. Aí nós temos aqui o veículo. Custo e dispêndios de produção. São os gastos relativo a bens ou serviços utilizados na produção de outros bens ou serviços. Exemplo:
matéria-prima. Então, nós temos aqui qual a matéria-prima da cooperativa do ramo agropecuário que produz iogurte. Então, nós temos aqui o leite. Mão de obra direta, que são as pessoas que vão produzir este produto, e manutenção das máquinas necessárias. Despesas, dispêndios operacionais. Bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para obtenção de receita. Então, nós temos posteriormente a este iogurte ficar pronto. Então, ficou pronto o iogurte, já está pronto para ser vendido. Todos os gastos necessários a partir daquele momento que o iogurte já está pronto, embalado, é chamado de despesas e dispêndios operacionais, que são bem ou serviço consumido para obtenção da receita. Exemplo, salário de pessoal de vendas, material de limpeza do escritório da cooperativa. Bom, vamos agora para a classificação dos custos. Quanto à alocação, os custos podem ser diretos e indiretos. E quanto à natureza, eles podem ser fixos ou variáveis. Nós vamos estudar cada um deles agora. Custos, dispêndios diretos, são apropriados diretamente a cada produto fabricado, sem a necessidade de rateios ou estimativas. Então, vamos lá. Para eu produzir o iogurte, eu preciso de quanto de leite, eu preciso de quanto de açúcar, eu consigo mensurar isso, eu consigo determinar quantos litros? Bom, então esse é um custo direto. Matéria-prima consumida, embalagens, eu consigo determinar a quantidade necessária? Embalagens aplicada diretamente aos produtos. Quanto aos custos indiretos, são apropriados aos produtos fabricados mediante rateio ou estimativa, por não poderem ser identificados de forma precisa na composição dos custos e dispêndios. Vamos dar um exemplo disso? Quanto aos custos indiretos, temos o seguro da fábrica. É necessário a fábrica ter um seguro, né, para garantir qualquer eventualidade, tem um dinheiro que vai conseguir repor a fábrica. Mas espera aí, quanto desse seguro da fábrica faz parte da produção? Nada, né? A produção não tem nada a ver, a seguro da fábrica não tem nada a ver com a produção, mas é um custo, porque a fábrica você acabou tendo um custo naquilo ali. Então, como você faz para saber quanto que faz parte do custo de um determinado iogurte? Você rateia. Um exemplo, você paga 10 mil reais de seguro de fábrica e você produziu 10 mil iogurte. Quanto desse seguro ficou no custo do produto? Ou seja, se é 10 mil no seguro da fábrica, 10 mil iogurte, dividindo 10 mil por 10 mil, deu R$1. Então, a gente tem como seguro de fábrica R$1 pelo produto. Então, o custo indireto é isso. É quando você não consegue associar diretamente ao produto. Enquanto para o iogurte você sabe quanto o leite gastou, o seguro da fábrica você não consegue. Você não consegue saber, correto? Então, o que você faz? Você rateia. Ratear é dividir os custos. Vamos lá. Agora, quanto aos custos fixos? Custos fixos não sofrem variação em razão do volume de produção. Lembra o seguro de fábrica? Por que ele é fixo? Independente de quanto eu produzir, o valor do seguro vai ser o mesmo. Se eu produzir 10 mil ou produzir 100 mil, vai ser o mesmo valor do seguro da fábrica. Vamos agora para o custo variável. O custo variável o quê? Sofre variação em razão do volume de produção. Como assim? Lembra lá o iogurte? O leite. Eu preciso de 10 litros de leite para produzir tantos iogurte. Se eu aumentar a minha quantidade de produção, vou precisar de quê? Mais leite. Exatamente. Ele é variável porque quanto mais eu produzir,
mais determinado produto eu vou precisar. Portanto, isso se chama custo variável. O leite que participa da produção, portanto, é variável. A embalagem, se eu produzir 1.000, vou gastar 1.000 embalagens. Se eu produzir 2.000, vou gastar 2.000. Ou seja, é um custo variável. E ainda temos um pouco mais à frente. O que vamos ver à frente, professora? Então, nós temos os custos, né? Semifixos, são custos que se mantêm quase fixos, mas reagem ao ritmo da produção. Exemplo, manutenção de fábrica, que aumenta com o aumento da produção. Então, eu tenho manutenção da fábrica, dependendo da quantidade que eu vou produzir, eu vou ter gastos para a manutenção dessa fábrica, né? De lubrificação das máquinas, de outros serviços. Se eu dobrar a sua produção, o que acontece? Eles são fixos até determinada quantidade produzida. Passou daquela quantidade, eles vão aumentar. Eles aumentam com a produção. O interessante desse custo semifixo, né, professor, é o seguinte. Por que ele é semifixo? Porque ele tem uma variação, mas independente de a fábrica estar fechada ou não, ela gera um custo. Vocês concordam comigo? Você pode, olha, vamos parar a fábrica uma semana. Ela vai ter um custo. Que custo é esse? A energia, o prédio, o IPTU, o aluguel, o seguro, tudo isso vai inserir no valor do custo do produto. Mesmo se não estiver fabricando nada, estiver parado, ela tem um custo, entendeu? Isso se chama um custo semifixo. É o custo natural de só ter um ambiente, ter um local para trabalhar. Mas de acordo com que você trabalha, até um determinado valor, ela não altera. Mas se você passar, então fica aí uma linha linear até uma determinada quantidade de produção. Agora, se você produziu demais, opa, começa a ter um custo maior. Agora tem uma que é um pouquinho diferente. Vamos ver essa outra? É o custo semivariável. Custo variável são custos que variam com o nível de produção, que, no entanto, tem uma parcela fixa, mesmo que nada seja produzido, que é a energia elétrica. Essa energia elétrica, ela é fixa até um determinado consumo. Ultrapassando esse consumo, torna-se variável. E aí, vocês concordam com isso? Vamos trazer o exemplo para sua casa? Você sabia que mesmo se você ficar fora um mês, não gastar nada de energia, você vai pagar energia? Exatamente, porque ela tem uma parcela que ela é fixa. Mas passou daquela parcela fixa, ela se torna variável. E é assim nas empresas também, são os custos semivariáveis. Você começa com um valor fixo e depois aumenta de acordo com a sua produção. Bom, é muito assunto, é muita matéria. Para a gente fixar isso, a gente precisa do quê? Precisamos do quê, professora? Estudar bastante, né, alunos? E fazer também as atividades. Então, nós temos umas atividades agora para vocês responderem, né? E daqui a pouquinho nós retornamos para vocês. Então, vamos para a atividade sala. Olá, queridos, estamos aqui novamente, né, para a correção das atividades de sala. Professor Loi, como está a participação dos alunos hoje? O pessoal já começou a mandar resposta, parabéns a quem está participando, é isso aí. Não adianta só assistir a aula, tem que fazer o quê? Rever, ver mais uma vez, porque a matéria é complicada, não é uma matéria que é costumeira, que vemos no nosso dia a dia, né? Então tem que estudar. E faz parte do estudo fazer o quê? Fazer os exercícios. Então, parabéns a quem está participando aqui no chat. Continue participando, continue fazendo seus exercícios. Mas, vamos ver se esses exercícios estão saindo certo? Vamos conferir? Questão 1. Questão 1. Relacione o tipo de custo
descrito com os conceitos na coluna abaixo. Portanto, temos 1, custo fixo, 2, custo variável, 3, custo direto, 4, custo indireto. O que temos que fazer nessa questão? Analisar cada coluna e verificar se são custos fixos ou custo variável. Vamos lá? Primeiro, são custos apropriados aos produtos fabricados mediante rateio ou estimativa. O que é isso, professora? Então, rateio ou estimativo. Não tem como eu determinar a quantidade, né? Mensurar quanto, 1 litro, 1 quilo. Não tem como mensurar. Eu vou utilizar o que? Rateios para eu conseguir apropriar este custo ao produto. Lembrando que ratear é dividir, né? Dividir. Então vamos dividir o custo, né, ao produto. Portanto, isso é o quê? É o quê? Se você dividiu, você não consegue saber exatamente quanto custou o produto. Lembra? O seguro da fábrica. Seguro da fábrica. Quanto do seguro da fábrica pertence ao iogurte? Você não sabe, né? O que você tem que fazer? Tem que pegar o valor que você pagou do seguro e dividir pela quantidade produzida. Então você fez o quê? Fez um rateio. Portanto, essa questão é custo indireto. Os custos indiretos são aquele que você não consegue saber quantos participou do produto, né? Então você faz um custo indireto. Qual é a palavra-chave para identificar os custos indiretos? Rateio, né? O rateio é dividir. É quando você não sabe exatamente quanto aquilo participou do produto. Então você faz o quê? Qual foi o valor do seguro? Divide pela quantidade total produzida. Portanto, essa coluna é o número 4, que é custos indiretos. Número 2, são os custos que não sofrem variação em razão do volume de produção. Ou seja, o que é isso, professora? Não sofre variação em razão do volume de produção. Bom, vamos lá. Quais são esses custos, né? O aluguel de fábrica, ele sofre variação em relação ao volume de produção? Se eu produzir 10 embalagens de iogurte, eu vou precisar pagar o aluguel da fábrica? Sim ou não? Com certeza que sim, né? E se eu não produzir nada? Também. Então, independente da quantidade produzida, o que acontece? Esse custo vai existir. Então, esse é um custo, vamos lá, nós chamamos de custos... Custos fixos. Exatamente. Ó, como podemos identificar? Qual é a palavra-chave ali? Não sofre variação. Ou seja, ele não modifica, independente de quanto produzir, o volume de produção. Ele não modifica independente do volume de produção. Se eu produzir 1.000, o meu seguro da fábrica vai ser o mesmo. O aluguel da fábrica vai ser o mesmo. Portanto, ele é custo fixo. Qual é o número do custo fixo? Você aí, você que olhou para mim. Custo fixo é o número 1, né? Portanto, custo fixo número 1. Vamos lá? São custos apropriados diretamente a cada produto fabricado, sem a necessidade de rateio. Opa, olha ali, sem a necessidade de rateio, ou seja, não precisa dividir, ok? Lembra que eu falei que quando você faz o rateio, né, você está dividindo porque você não sabe exatamente quanto participou. Portanto, isso é um custo indireto. Agora, se você não tem necessidade de rateio, é porque você sabe o quê? Quanto exatamente custou cada produto. Lembra o iogurte da professora que precisava da embalagem? Quanto custou aquela embalagem? Você sabe exatamente quanto custou a embalagem para aquele produto. Então você consegue jogar o valor diretamente no produto. E ali tem a palavrinha-chave. Qual é a palavra-chave aí, professora?
São custos apropriados diretamente, sem necessidade de rateios. Um exemplo, né, que nós podemos citar aqui é matéria-prima. E também nessa matéria-prima entra o quê? Entra o leite, né? No caso de uma cooperativa do ramo agropecuário que produz iogurte, que produz manteiga, requeijão, é o leite, é o açúcar, é a embalagem. Então, são todos custos diretos que eu consigo identificar. Para mim fazer o iogurte, eu tenho que colocar uma quantidade X de açúcar. Porque se ultrapassar, o que vai acontecer? Pode ocorrer algum problema com aquele iogurte, né? Eu não vou conseguir comercializá-lo. Então, eu tenho que definir a quantidade necessária. Portanto, a resposta é o número 3, que é o custo direto. Próximo. São custos cujos valores totais variam de acordo com a quantidade produzida, de forma proporcional. Ou seja, o custo vai variar de acordo com a quantidade produzida, de forma proporcional. Leite. Lembra do leite? Se eu produzir 1.000, eu vou gastar tanto de leite. Mas se eu produzir 2.000, eu vou aumentar essa quantidade de leite de forma proporcional. Ou seja, quanto mais eu produzir, maior vai ser meu custo. Que tipo de custo é esse? Vamos lá? Exatamente, sobrou o número 2, custo variável. Portanto, quanto mais eu produzo, mais será necessário o custo de um determinado produto. Esse, portanto, é o custo variável. E assim a gente revê o processo de divisão entre o custo fixo e variável e o custo direto e variável. Aluno, presta atenção, vem comigo aqui. Vocês perceberam uma coisa? Lembra do seguro de fábrica? O seguro de fábrica, ele é o quê? Ele é o quê? Custo fixo ou variável? Ele é fixo. Exatamente. Por que ele é fixo? Independente de quanto eu produzir, o valor vai ser o mesmo. Correto? Exatamente. Agora eu pergunto uma coisa. Ele pode ser direto ou indireto? Pode, exatamente. O mesmo custo sofre duas vezes. Ele sofre duas vezes o quê? Ele pode ser tanto fixo como variável, como ele pode ser direto e indireto. Portanto, o seguro de fábrica, ele é fixo e ele é indireto. Então, existem essas duas classificações, tá? Duas classificações. Pode ser direto e indireto e também pode ser fixo ou variável. Vamos prestar atenção nisso, tá ok? Professora, mais alguma questão aí? Isso, a questão 2, né? Cite 3 objetivos da contabilidade de custo, né? Nós falamos bastante aqui desses 3 objetivos da contabilidade de custo. Muitos alunos responderam, professor Aloy. Eu gostaria de dar os parabéns aqui. Pessoal da questão 1, 4132, extrema, mandando aqui resposta, parabéns aos alunos. Também temos respondendo certo, Rolim de Moura, de Paraná. Muito bem, é isso aí, pessoal. Gostando da participação. Hoje o pessoal está muito participativo. Questão 2, mas agora eu quero ver a questão 2. Questão 2 já começaram as respostas. Isso aí. As respostas estão vindo certas, mas, professora, quais são os 3 objetivos principais da contabilidade de custo? Vamos lá, o primeiro objetivo. Primeiro objetivo, determinação do ganho / lucro. Determinação do ganho / lucro. Como assim? Os custos ajudam a gente a determinar ganho / lucro, professora? Isso, muito bem. Então, bom, os meus produtos que são produzidos pela minha cooperativa, com esses produtos, com esse preço que eu estou vendendo, eu obtenho lucro? Bom, para isso eu preciso analisar os meus custos. Quais são os meus custos de produção necessário para que eu consiga produzir o requeijão,
para que eu consiga produzir a manteiga? Bom, qual o preço que está esse produto no mercado? Bom, no preço que está, os custos que eu tenho, eu vou ter um ganho se é um ato cooperativo ou eu vou ter um lucro se é um ato não cooperativo. Então, a contabilidade de custo, ela traz essas informações que são extremamente importantes para a gestão da cooperativa, correto? Exatamente. Agora vamos lá. Segundo objetivo, controle das operações. Como assim? Controle das operações. Lembra o que é o controle das operações? Como a contabilidade de custos pode ajudar o controle das operações? Exatamente, é como nós falamos anteriormente, através da contabilidade de custo, conseguimos observar qual é o produto que devemos continuar ou não fabricando, né? Também conseguimos verificar o quê? Como a operação, será que vale a pena produzir aqui no Brasil ou produzir na China? Será que vale a pena produzir ou contratar terceiros para produzir determinado produto? Você é um fabricante de iogurte, mas a embalagem, você vai produzir embalagem ou vale a pena mais você comprar a embalagem pronta? E é isso, o custo ajuda a ver isso, a analisar o que vale mais a pena dentro da operação, dentro da fabricação de um determinado produto. Portanto, o custo, ele tem como um segundo objetivo, controle das operações. E o terceiro objetivo, professora? Vamos lá para o terceiro objetivo. Tomada de decisões. Bom, porque com esses dois objetivos aqui, determinação do lucro e o controle das operações, eu vou fazer o quê? Bom, o que o administrador da cooperativa vai fazer com esses números? Qual o produto que nós estamos tendo lucro? Bom, aonde nós estamos errando no controle dessas operações? O que nós podemos fazer para melhorar o nosso lucro, o nosso ganho? Nós precisamos o quê? Inserir um novo produto no mercado ou nós temos que reduzir a quantidade de produtos que essa cooperativa está trabalhando? É muito interessante a contabilidade de custo porque ela gera essa informação para o administrador falar, olha, a partir desse ano nós vamos aumentar a quantidade produzida. Bom, nós vamos reduzir. Por quê? Porque no ano nós tivemos várias perdas e os nossos cooperados não vão conseguir o quê? Não vão conseguir atender nessa demanda. Então, gera diversas informações e o administrador, né, juntamente com os seus cooperados, vão tomar as decisões necessárias para tornar o seu produto competitivo no mercado. Então, vamos lá, o iogurte da cooperativa XY, ele é um dos melhores da região, mas o que nós podemos fazer para melhorar, para que esse produto seja comercializado em outros estados? Então, através dessas informações da contabilidade de custos, nós conseguimos saber o que fazer, como fazer e quando nós podemos fazer isso, ok? Portanto, vamos rever os três objetivos da contabilidade de custo. Objetivo 1, determinação do ganho ou lucro. Objetivo 2, controle das operações. Objetivo 3, tomada de decisões. Parabéns aos alunos que estão participando aqui. Mais uma vez, muitos participantes, né? E respondendo corretamente, mostrando que estavam prestando atenção. Mas vamos para a nossa questão 3? Isso, questão 3 agora. Das alternativas abaixo, marque a que não é marco evolutivo da contabilidade de custos. Então, quais foram os acontecimentos, né, que se ocorreram para que a contabilidade de custos surgisse? Então, vamos lá. Letra A. Como que está a participação aí primeiro, professor Loí? Já vi aqui muita gente respondendo certo, hein? Mas eu vou deixar a resposta para o final. Vamos lá. Então, nós temos letra A,
grandes navegações, né? Então as grandes navegações elas ocorreram na época lá do descobrimento, né, do Brasil, que teve grandes navegações, que eles saíram à descoberta de novas terras. Revolução Industrial, quando surgiram as máquinas, né, as primeiras indústrias, a crise econômica de 1929, a Segunda Guerra Mundial e a globalização que ocorreu na atualidade. Então, professora, para a gente ver essa questão, a gente consegue fazer um estudo da evolução da contabilidade de custo. É interessante que nessa única questão, a gente consegue ver um processo da evolução da contabilidade. Primeiro, como eu falei, a guerra e a crise sempre traz evolução. A partir da guerra e das crises, o povo se modifica, vê a necessidade de alteração, de se reconstruir, de se modificar. Portanto, a gente vê que, quanto à crise econômica de 1929 e a Segunda Guerra Mundial, ela encontra-se fora daí. Por quê? Elas são, sim, marcos evolutivos da contabilidade de custo. Não só da contabilidade de custo, né? Outros marcos, porque a guerra e a crise sempre trazem evolução. Mas essas duas guerras e a crise, trouxeram pontos cruciais para a contabilidade de custo. Por quê? Porque pela escassez de matéria-prima. Durante esse período, houve uma grande escassez de matéria-prima. Portanto, as fábricas fizeram necessário um controle de custo maior na sua produção, de modo que otimizasse seus custos, né? E produzindo com menos desperdício, menos gastos. Ok, matamos duas, professor, mas ainda tenho mais duas. Qual foi o marco inicial da contabilidade de custo? Qual foi? Qual foi o marco inicial? Não ouvi? Revolução Industrial. É isso aí. Foi aquele processo que deixou-se de fabricar-se individualmente e começou a se fabricar como? Em larga escala. E por último, qual é o marco atual? Qual é aquele marco que vivemos atualmente? A globalização. Já existe um novo marco, né, mas a gente ainda está muito iniciante. O que vem a ser a globalização? Aquele comércio mundial, onde a sede é no Brasil, entretanto está sendo fabricado parte na China e parte na Tailândia, né? Onde a carne é produzida no Brasil, mas a fábrica de processamento é nos Estados Unidos e está sendo vendido na Europa. Então esse é o mercado mundial. Como controlar custo em meio a esse mercado mundial? Então houve uma grande revolução, uma grande necessidade. Existe um mercado atual que ainda está iniciando. Que mercado é esse? É o e-comércio. O que é o e-comércio? É o comércio através da internet, é o comércio eletrônico. Isso a gente ainda não falou porque é uma coisa ainda iniciante, mas você já tem que estar atualizado que esse comércio eletrônico está mudando o rumo do custo. Beleza, professor? Qual é a resposta? Já falei, né? Se eu apontei quais são as quatro, né? Revolução Industrial como marco inicial, as crises e as guerras como marco de redução dos custos e a globalização como comércio mundial, o que ficou de fora? As grandes navegações. A grande navegação não houve qualquer alteração na contabilidade de custo. Portanto, questão 3, resposta A. Parabéns a muitos que participaram aqui, Costa Marques, Ji Paraná, Ouro Preto do Oeste, parabéns pela participação e pela resposta certa. Mas não acabamos. Questão 4. Vamos lá para a questão 4. A empresa Alfa deseja verificar os custos diretos, indiretos, fixos e variáveis de sua fábrica. Ache os valores com base nos dados apresentados. Aí nós temos aluguel de fábrica, matéria-prima adquirida de 50 mil, manutenção de equipamentos de fábrica 15 mil, gastos com supervisão de fábrica 1.500, embalagens de produção 5 mil, seguros de fábrica 4, depreciação equipamentos de fábrica 10 mil e mão de obra direta de produção 38 mil. Bom, agora vamos passar para a classificação desses custos. Inicialmente, nós vamos separar os custos de
diretos. Quais são aqueles custos diretos? Aqueles custos que eu consigo mensurar e apropriar diretamente ao produto. Quais seriam os custos diretos? Vamos lá. O leite, a embalagem é um custo direto? Leite, com certeza, né, professora? Então, o leite nós denominamos de matéria-prima. O leite é a matéria-prima principal aí do nosso produção, portanto, ela é custo direto. Matéria-prima no valor de 50 mil. Passamos um primeiro aqui que é o aluguel de fábrica. Isso, aluguel de fábrica, ele é um custo direto ou indireto. Eu consigo apropriar diretamente ao produto? Não, com certeza não, né? Então, a gente precisa fazer o que para identificar isso? Precisamos ratear, precisamos dividir. O valor do aluguel de fábrica, professor? O aluguel de fábrica é 5 mil. Continuando. Manutenção, equipamento de fábrica. Isso, A manutenção, né? Você está fabricando um determinado produto, você precisa fazer a manutenção dele. A manutenção dos equipamentos. A manutenção do equipamento está diretamente ligada à produção? Não, né? É um custo indireto. Você não consegue saber quanto da manutenção está participando diretamente da produção. Então você precisa fazer o que com ele? Ratear. O valor é 15 mil. Mais um. Gastos com supervisores da fábrica, né? O que são os gastos com supervisores de fábrica, professora? Isso, né? São aqueles salários, né, dos supervisores. Exatamente, salários supervisores, né? Que trabalham, né, acompanhando a produção. Qual o valor? 1.500 o valor. Quanto? 1.500. 1.500. É possível você associar a produção? Não, ele não está diretamente ligado ao produto, né? Vamos lá, embalagem da produção. Ou seja, você vai embalar lá seu iogurte. Você fez o iogurte, precisa de uma embalagem. Ele custou 5 mil, né? Está diretamente ligado ao produto? Sim. Ele não participa da fabricação, mas para guardar o produto você precisa das embalagens. Então ele é um custo direto. Continuando, seguro da fábrica. Agora você já sabe, agora está fácil. É muito fácil, né? Não participou da produção, não está envolvido ali dentro do produto, ele vai ter que ser rateado, se ele vai ter que ser rateado, portanto é custo indireto. Ele está no valor de 4 mil. Mais um, depreciações de equipamentos da fábrica. A depreciação participou da produção? Não diretamente, né? Ela está numa forma indireta. Portanto, os seus 10 mil gastos da depreciação é um custo indireto. Ele vai ter que ser rateado de acordo com a quantidade produzida. Mão de obra direta na produção. E aí? Mão de obra direta na produção. Participou diretamente? Olha, como o próprio nome fala, mão de obra direta. A mão de obra direta é aqueles trabalhadores que estão diretamente na produção, que estão participando da produção. Seu valor foi 38 mil. Portanto, ele é um custo direto. Como diferenciar principalmente aqui? Como que a gente consegue diferenciar? Tudo que está diretamente ligado à produção, né, você joga em custos diretos. Tudo que você de uma forma indireta, ele ajuda na produção, mas não participa do processo produtivo, né, são custos indiretos. Agora, quais são os valores de cada um? Vamos lá? Custos diretos, 50 mais 5 mais 38 dá quanto? 88, 93 mil. Portanto, nossos custos diretos são 93 mil, né? Enquanto nossos custos indiretos vai dar quanto? Vamos lá, 15, 5, 20, né? 35, opa, peraí, professora, me perdi, 20, 21.500, 25.500, 35.500. Portanto, nossos custos indiretos serão 35.500. Exatamente, conseguimos observar o quê?
Custos diretos, nosso valor total ficou em 93 mil. Custos indiretos, nosso valor total é 35.500. Ok, então vamos agora continuar, né, com a divisão dos custos em custos, esses mesmos custos em custos fixos e variáveis. Vamos lá. Os custos fixos e variáveis, né? Como que a gente vai identificar? Custos fixos são aqueles que, independente da quantidade de produção, serão os mesmos. E os custos variáveis, eles vão variar de acordo com a quantidade produzida. Vamos lá, professora. Custos fixos. O que temos como custos fixos? Aluguel de fábrica, no valor de 5 mil. Seguros, no valor de 4 mil. Aluguel de fábrica. 5 mil. Seguros, 4 mil. Supervisão da fábrica, 1.500. Valor total, 1.500. Valor total, 10.500. Portanto, se esses são custos fixos, todos os outros são custos variáveis, né? Todos os outros serão custos variáveis e, portanto, serão 118 mil. Como nós diferenciamos principalmente custo fixo e custo variável, custo fixo não altera conforme a quantidade de produção. Os custos variáveis, eles alteram conforme a quantidade de produção. Infelizmente, nosso tempo está esgotado, mas a gente vai rever isso na próxima aula. Essa atividade a gente não vai parar por aqui. Na próxima aula nós reveremos essa atividade. E lembrando, próxima aula, prova regular, né? Portanto, estudem, revejam a nossa aula e façam nossas atividades. Professora? Isso, queridos alunos, né? Estudem bastante para a nossa prova. Com certeza nós vamos fazer uma ótima revisão e uma ótima prova na próxima aula. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.